A questão do Didi agora, como a gente previa, já começa a ficar um pouquinho no esquecimento, né? O pessoal, como sempre, esse tipo de escândalo, ele vem à tona e todo mundo fala bastante dele, e aí uma semana, duas depois, começa o pessoal a falar cada vez menos a respeito, né? Porque sempre tem um assunto novo, só que é justamente esse o efeito, né, que essas pessoas que estão por trás de muitas coisas aí que acontecem mundo afora pretendem, né? O caso do Didi, ele não é novidade para ninguém que acompanha esse tipo de assunto, né? Já tinha pessoas denunciando ele há anos, né? Só que como ele era uma espécie de gatekeeper, né, um porteiro entre a classe artística e aqueles que realmente são os donos da indústria, né, ele ia se mantendo, né, como se fosse impune tudo aquilo que ele fazia. Só que ele começou a acumular uma série tão grande de situações e de denúncias no entorno dele, que acabou, né, que eles precisaram, a própria indústria, né, precisou fazer uma implosão no caso dele, né, uma implosão controlada, porque o que acontece? Se tu analisar o que acontece no meio musical, hollywoodiano e etc., né? Principalmente vamos tratar mais dos Estados Unidos, que é onde gira mais poder e dinheiro, né? Isso aí é bem comum, não é exclusivo o caso dele. É só a gente lembrar que pouco tempo atrás estourou o caso do Jeffrey Epstein, né, que dizem que se matou na cadeia, e que eu acho que não foi o caso, né? Ele, né, foi uma outra situação que foi uma implosão controlada, né? E aí, quando estouram esses escândalos, que a coisa começa a se avolumar demais, eles têm que tirar essa pessoa de cena de forma que os demais não sejam atingidos, ou, né, que não atinja um número suficientemente grande de pessoas, ou pelo menos que não atinja realmente quem está por trás disso aí de verdade, né? Então, por exemplo, quem é o promotor que vai fazer a acusação do caso Didi? É um cara que recebeu uma bolsa de estudo do George Soros, né? Claro que é só uma coincidência, né? Vamos dizer assim, que seja só uma coincidência. E aí, se tu vai analisar quem é o advogado que levou as vítimas, né, para denunciar o Didi, se tu vai estudar as relações que ele tinha, né, muito próximas com o pessoal do Partido Democrata, Obama, ele tem fotos, né, com essas pessoas. Foto não comprova nada, não é o fato de tu estar numa foto com alguém que isso está incriminando ninguém, né? Mas também a gente tem que entender que não é qualquer um que acessa essas personalidades, né? Um presidente da República Norte-Americana, ele não é uma pessoa tão acessível assim, até por conta do perigo, né, que ele corre devido às coisas que eles fazem, né? Então, obviamente que eles deixam se aproximar deles pessoas que estão dentro de um certo círculo de confiança, né? Então tem fotos dele com Obama, com Hillary Clinton, com Bill Clinton, não tenho certeza, acho que não é o caso, mas com o Biden, esse pessoal aí, tem inclusive até com o próprio Trump tem fotos dele, né? Então é uma pessoa aí que realmente estava no alto círculo de poder. E se tu parar para analisar, né, Júnior, uma pessoa que fazia tudo isso que está saindo à tona agora e nunca tinha acontecido nada com ele, é porque ele realmente tinha pessoas que acobertavam isso, né? Porque se qualquer um fizesse um só ato do que ele fez, né, e uma vítima aparecesse lá numa delegacia, num fórum, enfim, fazer uma denúncia, muito provavelmente o cara tinha caído no primeiro ato que ele praticou, né? E, no entanto, ele vinha reiteradamente fazendo isso, se sentindo inatingível, né? Porque ele era um cara ligado a essa elite, essa classe dominante, que, na minha opinião, e segundo aquilo que eu estudo e tenho conhecimento, pratica coisas muito mais pesadas do que essas que estão saindo à tona aí no caso dele. Então, já são coisas atrozes, né? Só que ainda assim não suficientemente atrozes, né, para se equiparar ao que de fato eles fazem, né? Que eles fazem coisas muito piores. Só que aí vem alguma coisa, né, para fazer essa implosão controlada, né? Você pode dizer se, primeiro, o Didi tem chance de sair impune, e segundo, que tipo de coisas essas pessoas fazem que são piores? Olha, em primeiro lugar, eu acho que
impune, depende do que tu considera punição. Se tu considera que a punição vai vir pela justiça, né, pela lei norte-americana, etc., eu acredito que não. Que ele não vai ter uma punição de acordo com a lei. Porque, no caso dele, o que eu acredito que ou ele vai aparecer igual ao Epstein, né, de fato, ou, segundo a teoria da conspiração, né, ele não será ele que vai aparecer ali no final, porque o Epstein tem toda uma teoria em torno dele que dizia que aquele cadáver não era o dele, que a orelha, né, então eles tiraram fotos da orelha, a orelha não era dele, era totalmente diferente. Então tem uma série de coisas ali que diziam que o Epstein, na verdade, ele ganhou a aposentadoria dele com aquilo. Porque o que acontece muitas vezes? Esse tipo de pessoas, né, que são os guardiões do portão, digamos assim, de acesso, né, das pessoas para a indústria, eles gravam, eles têm... É igual a inteligência cubana, né? Disse que muitos brasileiros importantes iam para Cuba e lá eles praticavam certas coisas que aqui chocariam as pessoas, né? E aí lá eles eram filmados, e enfim, a inteligência cubana, a espionagem cubana, então tinha lá arquivos, né, que poderiam ser usados contra determinadas pessoas. E aí, esse Didi, na minha visão, ele também é uma pessoa que serve para essa inteligência dessa classe de pessoas. Então ele compromete, através dessas festas dele, políticos, compromete financistas, empresários, artistas, e aí ele tem gravado, né? Porque ele compromete eles dentro da casa dele. Então eles praticam coisas lá que depois, se isso um dia viesse à tona, a pessoa iria ter a carreira dela destruída, né? Então, se ele serviu como um agente de inteligência, no sentido de comprometer essas pessoas, e eventualmente, então, chegou o momento dele sair de cena, porque, né, as denúncias em cima dele foram demais, e etc., ele vai agora receber uma aposentadoria. Teve um narcotraficante, bem famoso, eu não lembro o nome dele agora, ele, acho que ele era da Colômbia, fugiu para o Brasil, ele trabalhava né, nesse sistema dele, acho que entre um país e outro. Aí quando chegou a uma certa altura, que ele começou a ficar famoso demais, a incomodar demais as autoridades, ele sumiu. Como é que ele sumiu? Ele fez uma cirurgia plástica, mudou totalmente o rosto dele, aí ele tinha apartamentos aqui em Balneário Camboriú, coberturas, e aqui são apartamentos milionários, né? E ele simplesmente mudou de vida. Aí ele, né, com um rosto novo, um nome novo, começou uma vida nova, né, com todo o dinheiro que ele tinha acumulado no crime. Eu não lembro mais o nome dele, nem lembro exatamente como é que eles descobriram ele. Acho que foi uma ex-mulher, alguma coisa assim. Não lembro mais. Mas então, essas pessoas aí que servem para esse tipo de finalidade, eles acabam muitas vezes sumindo, né? Se matou na cadeia, ou foi condenado, mas ninguém nunca mais viu. Será que ele estava dentro da cadeia mesmo? Vai morrer lá dentro? Ninguém sabe, né? E muitas vezes eles acabam, na verdade, sendo aposentados, né? E a respeito do pessoal que está julgando o caso. Está julgando o caso? Você disse que um advogado recebeu o bolso do George Soros. Não, você acha que mais gente envolvida ali de repente? Eu acho que quando é um caso assim que envolve... vamos falar só de situações corriqueiras, né, de coisas que envolvem pessoas comuns aqui do nosso dia a dia. Todo mundo sabe que existem essas sociedades secretas, né? Eu não vou nem citar nome de nenhuma, todo mundo conhece pelo menos uma meia dúzia, né, que tem no bairro aí de uma cidade um pouco maior, tem meia dúzia de sociedades secretas. O pessoal se reúne lá a portas fechadas, e lá dentro tem pessoas que têm uma autoridade X, ou Y, ou Z, e aí tem lá os seus confrades, né, as pessoas que participam ali dentro, e eventualmente, se um deles se envolver em alguma situação, né, que possa comprometê-lo, né, ele está lá convivendo com essa pessoa aí que tem um determinado poder lá dentro do clube dele, digamos, né. Então, se isso existe,
aqui embaixo, aqui na base da pirâmide, será que lá no topo também não existe, Júnior, onde tem muito mais interesse? Tu imagina quanto vale o nome de uma pessoa como Will Smith em questão de geração de renda? O nome dele vale quanto? Em milhões de dólares. Quanta bilheteria só o Will Smith gera, né? E aí tu pega, fora o Will Smith, tu vai somando todos aqueles nomes que apareceram ali e muitos outros que ainda não apareceram, né? Porque tem muita gente, eu acho que isso aí é só uma pontinha, né, do que tem lá. Então, se a gente parar para analisar só em questão de valor de nome de pessoas, que se o nome delas for sujo com isso aí, né, o quanto de prejuízo isso causa para a indústria de filmes, e aí, só falando de filmes, mas aí entra no mundo da música, esportes, né, quantos esportistas, inclusive tem gente aqui do Brasil que participou aí de umas festinhas também lá, né, e aí tu começa a somar o valor do nome dessas pessoas. Será que eles não teriam um grande interesse de que isso aí fosse tudo muito bem controlado, esse julgamento? Não que, tendo interesse de que isso fosse controlado, isso efetivamente seria controlado, né? Uhum. Só que, né, a gente sabe como é que é o mundo real e o mundo utópico, né, que a gente gostaria que existisse, né? Então a utopia é uma coisa e a realidade é outra. E isso só falando no mundo da fama, né? Agora tu pega lá o mundo político, né, quantos nomes que aí tem um valor muito maior, porque aí envolve algo maior do que dinheiro, que é poder, né? Quantos nomes que, se fossem queimados, né, não chegariam nunca mais a cargo público nenhum, pelo contrário, teriam que, né, o povo ia sair com um tocha forcado de atrás deles, né? Então, eu não acredito no conto da carrochinha, não. Eu acho que isso aí vai acabar numa grande pizza. Caramba, não para o povo ver. O povo talvez vai ver ali um show bonitinho e tal, mas lá por trás a coisa, na minha opinião, acaba sendo outra. Deixa eu só falar para a galera se o meu microfone melhorou, se o microfone tá bom. E aí, tá ouvindo aí, Jason? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? E aí, vocês também estão me ouvindo? O áudio tá bom agora? Agora sim. Pronto, resolvido, gente. Bom, vamos continuar então. O Jason, quem mais você acha que pode estar envolvido? Você falou grandes nomes aí do Partido Democrata. Eu não estou dizendo o nível de envolvimento, né, que essas pessoas têm. O que eu disse é que ele tem uma proximidade muito grande com essas pessoas, né? E aí eu me pergunto por que ele ficou impune por tanto tempo? Por que só agora isso aí está vindo à tona, né? E aí com dezenas e dezenas de casos que estão assinando embaixo de uma denúncia, né? E aqueles que não assinaram embaixo de denúncia nenhuma. Então, como eu estava falando, se fosse uma pessoa comum, as autoridades já teriam agido há mais tempo. Aí tem um comediante, se eu não me engano esqueço o nome dele, mas é o Williams, alguma coisa Williams, agora esqueci o nome dele. Há 9 meses atrás ele fez uma live e deu um monte de nomes, na verdade ele participou de uma entrevista, não foi uma live, ele deu um monte de nomes, ele participou aí ele apontou situações, era um inimigo do Didi, né? E aí o vídeo dele, se eu não me engano, chegou perto de 100 milhões de visualizações. Ele disse: em 2024, o Didi e muitos outros que estão envolvidos com ele vão cair. E de fato isso começou a acontecer. 9 meses depois, 8 meses depois da entrevista dele, começou a acontecer. Qual que é o nome desse cara? Eu não lembro o nome, mas o pessoal aí no chat já vai lembrar. É alguma coisa Williams. A gente tem que achar esse cara aí, pô. Esse cara deve ter a informação em primeira mão. Tem a entrevista dele, tá no YouTube. É uma entrevista completa. Depois você manda assim, pra né? gente, que a gente acha Isso, depois a entrevista aí. Eu te mando. Ele falou então que em 2024 a casa ia cair pro Didi. Sim, porque ele é um cara que, nas próprias palavras dele, ele conviveu perto o suficiente ali para saber tudo o que acontecia, mas ele nunca se vendeu, no sentido de ajoelhar literalmente ali e rezar para o Didi e outros, né? Ele nunca fez isso, então ele podia entrar de cabeça erguida e apontar o dedo para todo mundo. Só que ele disse que até então nunca acontecia nada, e por que começou a acontecer agora? Eu acho que é porque é um ano eleitoral, né?
Eu acho que está aí nas vésperas de eleição e talvez tentaram envolver alguma coisa política. E aí depois disso, talvez passando a eleição, isso tudo abafa. Já está começando o pessoal a falar cada vez menos disso. E aí, quando o povo esquecer um pouco essa história, daí eles tomam a atitude que eles têm que tomar. Você acha que também por exemplo, está em época de eleição, e isso daí está sendo capitalizado mais pelo Trump, então? Porque, digamos, ele seria uma pessoa capaz de mostrar o quanto o Partido Democrata é podre e as pessoas não confiam mais no partido, e por isso o Trump estaria ganhando com essa exposição toda? Olha, eu não posso nunca dizer que tem um lado na política que é feito de santos, né? Porque esse negócio de esquerda, centro e direita, ele existe, né? Existe uma diferenciação entre essas pessoas, só que existe a direita política e a direita de Deus, né? Que são duas coisas bem diferentes. Claro. Então, a esquerda, o centro e a direita na política estão à esquerda de Deus. A diferença é que talvez a direita está um pouquinho mais perto do centro de Deus, entendeu? Um pouquinho mais perto do muro. Então, não tem nenhum santo ali. Só que existe aquele que está mais afundado, né, no meio de situações aí que ele talvez, se o povo soubesse, ele perderia mais, né? Então, eu acho que isso beneficia, sim, mais um lado do que o outro. O pessoal mandou aqui, Cat Williams, o nome do camarada. Isso, avisou a todo mundo que a casa ia cair pro Diddy. Exatamente, esse é o nome. E tem brasileiro envolvido nessa treta aí também, ou Jair? Tem? Olha, não sei. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Redcast aqui no YouTube.